4 maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o pós-jogo, a eliminação do Corinthians diante do Barcelona de Guayaquil, mesmo com a vitória por 2-0, e que lições o Corinthians pode tirar dessa situação em relação à final do Paulista, os números da partida aí com as estatísticas para a gente fazer uma análise profunda do que foi a partida em si, né? E onde foram os erros do Corinthians desde o início da formação até o fim do jogo para que não alcançasse o êxito aí de reverter uma situação complicadíssima, e ela se confirmou e não foi possível a reversão do Corinthians. Mas já peço também aqui, antes de mais nada, que você deixe um like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. O YouTube não vem, gente, entregando nossos vídeos, tá? Eu tô lá numa luta com eles tremenda, aí todo dia e-mail para lá e para cá, mas não se resolve, eu não sei o que está acontecendo no canal. Então, se você deixar o like aí e fizer um comentário, talvez isso ajude a difundir mais a informação e o algoritmo entregar os nossos vídeos de novo como entregava antigamente, tá bom? Então, agradeço. Vamos falar da partida em si, vamos falar primeiro da torcida do Corinthians, né? Uma situação imponderável, uma situação complicada, e ela compareceu à Neoquímica Arena, 44.877 espectadores, uma renda de R$ 2.910.131,90. A torcida do Corinthians fazendo, como sempre, a sua parte. Em todos os jogos da Neoquímica Arena desse ano, mais de 40 mil torcedores. A torcida do Corinthians está de parabéns, né? Assim como o Corinthians também, que fez uma boa partida nesse dia de quarta-feira, né? Lutou muito, teve oportunidades, ganhou por 2-0. Foi um time com brio, um time que lutou o tempo todo, mas a vitória por 3 para levar para os pênaltis ou por 4 para passar direto não veio. Mas nós vamos tentar entender por que não veio. Mas vamos falar primeiro das estatísticas da partida. O Corinthians teve 65% de posse de bola contra 35% de posse de bola do Barcelona. Foram 20 chutes a gol do Corinthians contra 3 do Barcelona, 13 escanteios para o Corinthians contra 4 do Barcelona, 17 desarmes do Corinthians contra 11 do Barcelona, 13 faltas cometidas pelo Corinthians e 6 pelo Barcelona, porém foram 3 cartões amarelos para cada lado e um vermelho para o time aí do Barcelona, né? Que aliás, esse vermelho, o Corinthians jogou com a mais por cerca de 35 minutos quando o jogo estava ainda 1-0 ali no segundo tempo, aos 16 do segundo tempo. O jogador do Barcelona foi expulso por fazer uma falta num contra-ataque do Corinthians, foi muito bem expulso. Diga-se de passagem também que a arbitragem apitou bem a partida, deixou a desejar talvez nos acréscimos, né? Esse árbitro, ele dá pouco acréscimo mesmo, já é normal. Quem acompanha as arbitragens do Ostoich sabe que ele é econômico nos acréscimos, viu, gente? Isso é normal nesse árbitro. Mas em termos disciplinares, em termos técnicos, ele apitou a partida até que bem, né? Agora, vamos falar aí que, por exemplo, o Corinthians teve muita posse de bola em relação ao jogo, teve muito chute, né? Mas o que aconteceu que o Corinthians não chegou ao êxito, né? Para mim, ele começou o Ramon Dias com o time errado, tá? Você precisando ganhar em casa de um Barcelona por 3 gols ou mais, você precisa primeiro fazer o quê? Pôr o time para frente. E não, ele entrou num 4-4-2, por 30 minutos manteve o Ranieri em campo, para depois colocar o Romero. Eu não faria isso. Ele perdeu um pouco de meio campo nesse momento, mas melhorou ofensivamente falando. Eu já entraria num 4-3-3 direto, tá? Direto, porque você tinha que buscar o resultado. Então não dá para entrar recuado. Ah, mas o Barcelona é perigoso. Não, o Barcelona foi perigoso lá. Aqui o Barcelona veio para quê? Para se defender e se resguardar por conta do resultado que estava feito. Então o Corinthians aqui podia se jogar para frente e só fez isso a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Tanto é que o gol sai aos 39 do primeiro tempo, com Félix Torres de cabeça, após cobrança do Garro no escanteio. Aliás, o Garro que participou dos 2 gols, né? Ele esteve aí lançando a bola nos 2 gols que
colocaram o Corinthians numa possibilidade de tentar chegar no 3-0, mas a bola foi para fora nos pés do Mateuzinho no último lance, impedindo que o Corinthians chegasse. O que fez com que o Corinthians fosse eliminado? O jogo de ida. E é aí que eu quero falar para o torcedor corintiano, né? O jogo de ida, o Corinthians vacilou muito, ele flutuou com 3 estilos de táticas ao longo da partida, quando não era necessário. Tá? Se o Corinthians viesse de lá com uma derrota de 1-0, por exemplo, estava de bom tamanho, tanto que faria 2 aqui, como fez, né? Ah, mas você não sabe se faria, De Lazzari, mas a possibilidade era grande. Quando você vem de um resultado adverso muito grande, como que foi lá, faltou o quê? Sabedoria e inteligência tática lá. Um empate lá estava bom, uma derrota por 1-0 estava bom, né? E o Corinthians não soube fazer isso, foi surpreendido lá, perdeu de 3, poderia ter perdido demais. E aí quis reverter aqui, mas não conseguiu chegar aonde queria, onde desejava. E é dessa lição que o Corinthians deve pensar e refletir para a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né? Por quê? Porque o primeiro jogo é no Allianz Parque. Então o Corinthians tem que fazer um jogo inteligente no Allianz Parque. Não vou dizer que tem que jogar recuado, que tem que jogar por um empate, porque aí também não seria Corinthians. Mas tem que saber se defender bem, explorar os contra-ataques e evitar se expor para que o Corinthians, né, tenha a possibilidade de trazer um bom resultado do Allianz Parque para tentar ganhar na Neoquímica Arena. Por que eu falo tentar ganhar na Neoquímica Arena? Porque há 8 meses o Corinthians não sabe o que é perder na Neoquímica Arena. Então a força da torcida, a forma como o Corinthians joga na Neoquímica Arena é totalmente diferente. Então se ele vier com um resultado positivo do Allianz Parque, eu digo positivo, um empate, por exemplo, eu acredito que o Corinthians pode ser campeão dentro da Neoquímica Arena, saindo de uma fila de 5 anos. Mas para isso, o Ramon Dias vai ter que saber mexer nesse time, né? E não ficar inventando no meio do jogo, tirando um 4-4-2, um 4-4-3, um 3-5-2, não. Definir um sistema jogando no Allianz Parque e, a depender do resultado lá, saber o que faz na Neoquímica Arena. Então é isso que o Ramon Dias tem que tirar como lição. Eu acho que os jogadores entenderam bem isso daí diante da eliminação. Tem que focar no Paulista nesse momento, que o jogo já é logo ali. É no domingo, né? Dia 16, aliás, o Corinthians, né? E Palmeiras joga no Allianz Parque, 18h30. E depois, no dia 27, só será a final numa quinta-feira, na Neoquímica Arena, às 21h35, tá bom, torcedor corintiano? Então, essas eram as informações, era sobre isso que eu queria falar do Corinthians hoje. Trago mais notícias ao longo da semana para vocês, torcedor corintiano. E não esquece de dar aquela força pro canal, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para ver se, pelo amor de Deus, o YouTube volta a entregar os nossos vídeos para os amigos do canal, que eles não estão mandando nem para os inscritos do canal, para vocês terem ideia, tá bom? Um grande abraço, valeu!